Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, hoje nós celebramos esta solenidade de Todos os Santos, porque ela caiu no meio da semana, e a Igreja no Brasil transfere para o domingo próximo para que todos possam participar da solenidade. Vamos falar de santidade. Em primeiro lugar, é importante saber que os santos são setas que apontam para Deus. Nós não adoramos imagem, nós não adoramos santos e nós não acreditamos que o santo faz milagre. Quem faz milagre é Deus, utilizando o santo como canal da graça. E os santos mostram para nós que a santidade é possível, que Deus quer nos santificar e apontam para a pátria definitiva, o projeto de Deus para nós, a bem-aventurança, o céu, o viver eternamente pleno, completo, cheio da sua graça, satisfeitos e felizes na eternidade com Ele. Os santos apontam para isso. Agora, a questão da santidade é um problema para nós, porque, por diversos motivos, até por influência de um pensamento mundano, a nossa busca de santidade, ela esfriou. E outras vezes nós achamos que a santidade é algo impossível. E por que isso acontece? Porque tem um outro problema que foi gerado ao longo dos séculos. Os hagiógrafos, que são aqueles que escrevem a vida dos santos, na época em que os santos foram canonizados, às vezes eles apresentavam os santos, às vezes não, quase sempre apresentam os santos muito idealizados, muito perfeitos. E aí você olha para aquele modelo de santidade idealizado demais, perfeito demais, baseado só em fenômenos extraordinários, e aí você fica, bem, isso eu sou incapaz disso. Então, isso prejudica a nossa busca de santidade quando a gente idealiza demais a vida dos santos. E muitas vezes enche a vida do santo de observa mais os trejeitos do que as virtudes. E também, muitas vezes, os hagiógrafos esquecem que é Deus quem santifica. Às vezes dão tão destaque para a vida do santo que esquecem de demonstrar que é Deus que está santificando aquela pessoa, e não o santo com as suas ações. E aí, hoje, nós temos dificuldade para compreender santidade, para buscar santidade, porque a nossa compreensão de santidade está distorcida. Para começo de conversa, a pessoa se deixa santificar. Ninguém se santifica. Não é uma coisa que eu conquisto, eu faço com os meus méritos. É a ação de Deus em mim. É quando a pessoa colabora com a graça de Deus na sua vida. E colaborar com a graça de Deus na sua vida para Ele nos santificar, não significa que essa pessoa seja uma pessoa perfeita. Ela vai seguir na sua vida, na luta, no esforço, no sacrifício, para deixar o amor de Deus, a verdade de Deus, a santificar. Então não significa que tudo na vida dos santos também foi um mar de rosas. Às vezes se fala tanto dos fenômenos extraordinários e esquece de falar que o santo lutou, que o santo sofreu, que o santo fez renúncias,
que o santo teve dificuldades. Então, a santidade, ela não acontece da noite para o dia em nós. Quando nós idealizamos demais a vida dos santos, nós acabamos desistindo e achando que a santidade não é para nós, mas ela é para nós. E o santo é um estímulo para que nós busquemos em Deus essa santidade, deixemos Ele operar em nós. Por exemplo, São Francisco de Assis, meu pai fundador, ele viveu um processo de santificação no amor, porque o santo se santifica no amor. Inclusive, já disse isso em outras homilias, um pecado que São Francisco ainda tinha, véspera da sua morte, ele precisou pedir perdão para poder entrar na presença de Deus, na bem-aventurança, naquilo que nós chamamos de céu. Que pecado era esse? Já falei, alguns já sabem, ele pediu perdão ao irmão burro. O irmão burro de São Francisco de Assis era o corpo. Por quê? Porque ele exagerou na penitência. São Francisco era exagerado. E ele exagerou na penitência, isso fez tanto mal para o corpo dele, que ele morreu com 45 anos de idade apenas. Então ele maltratou demais o corpo com excesso de penitência. Isso era um pecado. Então antes de morrer, ele pede perdão por ter maltratado o irmão burro, que ele era o corpo dele. Então você vê que um santo, véspera de morrer, ainda tinha uma coisa para se arrepender. É um processo de conversão. E ainda para fundamentar isso que eu estou dizendo, São Paulo apóstolo. Você vai encontrar nas cartas de São Paulo um trecho que ele escreve assim: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Gente, é um santo dizendo que ele fazia o mal que não queria. O santo está dizendo que ele errava. Se ele fazia o mal que ele não queria, ele está dizendo, eu erro. E mais ainda, nessa mesma carta ele ainda fala, é uma espécie até de desabafo, que ele diz que ele tinha um espinho na carne, que a gente não sabe que tipo de fraqueza era essa, que pecado, que de queda era essa que ele tinha, que ele clamou para Deus tirar esse espinho da carne. E a resposta de Jesus para ele foi: basta-te a minha graça. Vai caminhar com essa fraqueza, vai lutar com essa fraqueza. E lutou, de fato. Como ele mesmo escreve, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, mas com aquela fraqueza, com aquele espinho na carne, Deus não tirou. Até ele mesmo desconfia que Deus não tirou, tanto para ele depender da graça de Deus, como também para ele ser humilde, para não cair no pecado do orgulho. Então você começa a ver que eu acabei de falar de dois grandes santos, mas que viveram um processo de conversão e que Deus, produzindo a santidade neles, ao longo da caminhada, e eles não eram perfeitos, porque perfeição só em Deus. Portanto, a santidade é um processo de conversão. Não se torna santo da noite para o dia. E ainda vão haver coisas que na nossa vida nós vamos eliminar e outras a gente vai ter que combater a vida inteira. Defeitos e fraquezas vão estar ali. E por isso depender da graça de Deus. Se leva a vida inteira para trabalhar em si, colaborando com a graça de Deus para superarmos os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos limites. E também a santidade, ela é a ação do Espírito Santo em nós. É Ele o santificador. É Ele, como diz
na tradição, a alma da igreja, aquele que nos inspira a santidade, promove em nós a santidade. Então, a vivência da santidade, ela é feita também no amor. O santo, ele foi produzido na santidade pelo amor. A fé que ele viveu foi uma fé de correspondência ao amor de Deus. E, falando da nossa humanidade, isso serve para os santos e para nós, ainda assim o nosso amor é imperfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós fomos afetados pelo pecado, somos fracos, tudo que é fraco falha. Então, o nosso amor para com Deus, nosso amor de correspondência, sempre será um amor que não será aquele amor como Deus merece ser amado, porque nós não temos essa condição em nós de amar com essa perfeição. Nós amamos com a capacidade que Deus nos deu de amar, dentro dos nossos limites. E foi assim que muitos santos corresponderam ao amor de Deus e se deixaram santificar. Nós nos deixamos santificar por Deus, sempre correspondendo ao seu amor, que é perfeito. E o meu amor sempre será imperfeito. Então nós precisamos compreender isso, porque senão você fica exigindo de você um desempenho que você não tem. E que não é o seu esforço que vai produzir, mas é a ação de Deus em você que vai produzir. E existem alguns obstáculos para a santidade, para a nossa colaboração, para que Deus nos santifique. Quais são os obstáculos? O primeiro obstáculo se chama voluntarismo. O que é o voluntarismo? É a pessoa numa mentalidade distorcida da fé, que se assemelha à época dos fariseus, saduceus com Jesus, que achando que cumprir tarefa, cumprir regra, cumprir gestos, normas e preceitos, eu estou me santificando só porque eu cumpri a regra e a tarefa. Não. Deus não quer cumpridores de tarefa. Mão posta, véu na cabeça, cadeado nos pés ou no pescoço, agora virou moda. Aí eu cumpro a tarefa de fazer a consagração à Virgem Maria. Eu cumpro a tarefa e o preceito de fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu cumpro a tarefa de rezar 1000 Ave-Marias. Aí eu acho que só porque eu fiz isso já me santifica. Não santifica. Nada contra a consagração à Virgem Maria, eu mesmo sou consagrado à Virgem Maria. Nada contra o quaresma, eu faço a quaresma. Nada contra 1000 Ave-Marias, eu já rezei as 1000 Ave-Marias, mas elas são um auxílio, elas são um meio, elas são uma ajuda, elas são uma maneira de corresponder ao amor de Deus, mas elas em si não santificam, porque se a gente faz só esperando que daí vai sair uma santidade mágica, só porque eu pratiquei essas coisas, eu estou vivendo de exterioridade, isso é voluntarismo, porque eu faço, então eu estou me santificando porque eu pratico essas coisas. Nós atribuímos um poder mágico santificante a tarefas, a ritos, a preceitos. Rito nenhum, tarefa nenhuma, preceito nenhum santifica ninguém. Eu me torno um mero cumpridor de ritos. E era assim que eram os fariseus na época de Jesus. Eles cumpriam ritos, cumpriam a lei rigorosamente e achavam que eram santos por causa disso. Não eram. E eu não estou falando que não é para nós cumprirmos os ritos e a lei, mas você achar que simplesmente cumprir rito e lei vai me tornar santo é um engano, porque é preciso fazer tudo no amor.
e esse amor precisa também me levar a amar, aí eu me santifico. Então, se esse rito não me faz amar, se esse rito não me faz ser caridoso, se esse cumprir a lei não me faz perdoar e pedir perdão, se a quaresma de São Miguel, as 1000 Ave-Marias, a consagração à Virgem Maria, não me leva a aprender a dialogar, a fazer o bem, a ser humilde, a ter empatia, me colocando no lugar dos outros, não serve para nada, porque não está me convertendo, não está trabalhando o meu coração, não está me santificando. Não basta só cumprir rito. Essas coisas praticadas têm que renovar o meu coração, as minhas atitudes, na direção do amor principalmente. Porque senão, eu ainda pratico essas coisas, ainda caio no pecado de Satanás, que é o orgulho. Eu bato no peito porque eu fiz a consagração, eu bato no peito porque eu fiz a quaresma, eu bato no peito porque eu rezo 1000 Ave-Marias, me acho mais santo que os outros, me acho melhor que os outros, e fico condenando, patrulhando os outros, brigando com os outros, porque os outros não fazem. Isso não é santidade. Então, se eu não renovar o meu coração e essas práticas de fé não me fizerem amar, não te santifica, não te salva. E às vezes a gente acha que isso é santidade, é por isso que não produz santidade. São só um voluntarismo, eu faço. Um outro problema também é o moralismo, que nos impede a compreender bem a santidade. O moralismo que está aí vizinho das coisas que eu faço, porque eu rezo, porque eu faço a quaresma, a consagração, porque eu faço 1000 Ave-Marias, porque eu ando de mão posta, porque eu não bato palma na missa, eu me acho melhor, acho que eu estou sendo santo. Como se eu estiver me sentindo o cumpridor da fé. Aí eu começo, porque eu sou cumpridor da fé, com o moralismo. Começo a patrulhar o outro. Aí vive uma fé que o cara só vive mal-humorado, condenando tudo, brigando com tudo. Tudo é pecado. Vive de cara feia. Condena os outros e não acolhe. Ainda tem aquele moralismo puritano, que é o querer corrigir o mundo, purificar o mundo, nada presta no mundo, e eu, com os meus trejeitos da fé, vou purificar o mundo. Eu quero ser a palmatória do mundo. Só porque eu fiz a quaresma de São Miguel, só porque eu me consagrei à Virgem Maria, só porque eu rezei 1000 Ave-Marias. Isso é um engano, é um moralismo puritano. Aí não tem santidade. E é o mesmo erro dos fariseus, dos saduceus da época de Jesus, que cumpriam os ritos e viviam dando lição de moral nos outros, julgando e condenando os outros. Não amavam. E Jesus se ressente deles exatamente isso, a falta de amor, a falta de caridade, a falta de solidariedade, a falta de perdão e a falta, inclusive, dos fariseus e saduceus reconhecerem os erros deles e ficar apontando o dedo para os outros. Isso é moralismo puritano. A fé bem vivida tem que me levar ao encontro do irmão, da irmã, inclusive o irmão, a irmã que está pecando, para eu acolhê-lo, para eu acolhê-la, para eu ajudar essa pessoa, para eu ter caridade com essa pessoa, para eu ter compaixão e misericórdia com essa pessoa. Aí sim acontece a santidade. Um outro obstáculo para a santidade é o orgulho. Porque, claro, falta a humildade. Eu rezo o terço. Eu faço 1000 Ave-Marias. Eu faço o tratado da verdadeira devoção. Eu faço a quaresma. Eu acordo de madrugada para rezar. Aí me sinto orgulhoso. Aí o que adianta rezar tudo isso? E quando alguém vem te corrigir, você não aceita a correção. Quando alguém vem te orientar, você não aceita a orientação. Você não aceita, faz briga, se ofende. Os santos, por causa do amor de Deus e na verdade de Deus, eles eram humildes, obedientes.
obedeciam por amor e se deixavam corrigir e orientar por amor. Então, eles também assumiam as suas falhas, pediam perdão por amor e perdoavam também por amor. Então não adianta cumprir um monte de preceito e não ser capaz de perdoar e pedir perdão, de acolher os irmãos, as irmãs que falharam e ter misericórdia com eles. A fé que eu pratico precisa me ajudar a viver de maneira concreta o amor. Senão é um discurso, é um cumprimento de preceito que não diz nada. E ainda me faz odiar o outro, porque o outro não cumpre o preceito. Então isso atrapalha. E é por isso que muitos não conseguem viver vida de santidade. Um outro problema que nos atrapalha na busca da santidade, que distorce a busca da santidade, é as pessoas que se acham santos por imitar o santo. Gente, o santo, ele teve a história dele, na condição dele, na época dele, recebeu a graça dele, a missão dele de Deus, no contexto em que ele estava, ele viveu aquela santidade dentro de um contexto que era dele e que o próprio Deus suscitou. Isso não significa que você vai virar um papagaio de santo e vai imitar todos os gestos e trejeitos do santo. Não vai dar certo. E eu até vou citar um exemplo aqui para vocês. Uma vez, como pároco numa paróquia, chegou lá um rapaz com umas luvas na mão. E quem conhece os frades capuchinhos sabe que São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, recebeu os estigmas. E ele, com os estigmas, para esconder os estigmas, ele colocava a luva. Aí esse cara chegou com essa luva para se confessar. Aí eu perguntei, meu filho, você está com frio? Não. Você tem algum problema de alergia nas mãos? Não. Você recebeu os estigmas? Não. Então, para que essas luvas? Ou seja, estava macaqueando o Padre Pio. Quer dizer, estava imitando a maneira que o santo, inclusive, usava luva. Isso não é santidade. Copiar santo não é santidade. O santo é um estímulo. Mas o santo viveu a época dele. Eu estou na minha época. Então, cada um na sua condição, na sua história, na sua realidade, com os seus dons, na sua maneira de viver, na sua época, no seu temperamento, nas coisas que tem para se trabalhar em si, vai colaborar com a graça de Deus para deixar Deus produzir a santidade em você no amor, e não macaqueando, papagaiando os santos. E é por isso que muita gente não se torna santa, porque está querendo papagaiar santo, como aquele botando a luva. Isso não é santidade. E eu volto a afirmar, o santo é um estímulo, ele aponta para Deus. O santo, ele dá o testemunho dizendo assim, eu sou uma pessoa humana como você, pecador como você, mas Deus me renovou com o seu amor e com a sua verdade. E eu deixei ele me renovar, ele pode também renovar você. E o seu destino é o céu junto comigo. É essa a função do santo. Então, ser santo vai envolver a tua vida de oração também. Mas não como mero cumprimento de preceito, que é uma coisa que eu fiz e magicamente já sou santo porque eu rezei. Nem a oração como uma norma que eu sou obrigado a fazer por obrigação. Não. Mas a oração, ela é uma correspondência de amor a Deus, uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus. E aí Deus vai agindo em mim. Então, a vida de santidade é sempre vivida no amor. Não basta você se cercar de ritualismos, normas e regras. Elas ajudam, mas elas não são o essencial. Se não tiver amor, aquilo ali não vale nada. A vida de fé
leva a praticar a bondade, a caridade, a justiça, quer dizer, a Quaresma de São Miguel, as 1000 Ave-Marias, o terço, a Santa Missa, a confissão, a adoração ao Santíssimo, a consagração do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, tem que me levar, tem que converter o meu coração no amor para que eu seja uma pessoa mais bondosa, mais caridosa e justa. E o santo fez esse processo. E no amor o santo fez renúncia, mortificou-se. Não para ele se purificar, porque a renúncia purifica ele, não. Ele fez a renúncia também não para apagar o pecado. Quem apaga o pecado é o Jesus Cristo. A renúncia, a mortificação, é um exercício espiritual para ele ter autodomínio, para ele aprender a ter limites. E com esses limites, não abusar da liberdade que Deus lhe deu. E não abusando da liberdade que Deus lhe deu, ele está amando a Deus. É no amor. Então o santo é aquele que também dá glória a Deus. Ele sai de si, ele sai da vanglória, da glória dada a si mesmo. Porque às vezes tem muita gente que faz um monte de trejeito de fé, mas no final das contas, quem está no centro sou eu. Olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha como eu faço tudo direitinho. Quer dizer, a pessoa não percebe que há certas práticas de fé, na verdade, eu estou me colocando no centro e não Deus. É uma autopromoção. E a quinta dificuldade de ser santo é a própria idolatria. Idolatria de colocar as coisas no lugar de Deus. O ter, o poder, os prazeres do mundo, as redes sociais. O santo se desapegava do ter, do poder, dos prazeres, das influências mundanas, como hoje, no caso das redes sociais. Ele colocava Deus no centro. O santo, ele colaborava com a graça de Deus para vencer o ciúme no amor, para vencer a competição no amor, para vencer a inveja no amor, para vencer a ira no amor, para vencer o orgulho no amor, para vencer o egoísmo no amor, porque ele se deixa santificar no amor pela verdade de Deus. Então é pela correspondência ao amor de Deus que nós devemos nos deixar renovar a nossa vida. E eu preciso primeiro enxergar os meus defeitos e falhas para deixar Deus trabalhar em mim com a sua verdade e com o seu amor, para assim colaborar para que Deus me santifique. Então eu espero que nós tenhamos compreendido um pouco do que não é santidade, e por isso a gente tem dificuldade de ser santo, porque buscamos uma santidade distorcida, e compreendendo a santidade distorcida, agora nós começamos a entender o que é de fato viver santidade. É correspondência de amor a Deus. E como diz São João Paulo II, o amor me explicou tudo. É assim que nós nos santificamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.